Boa noite, meus amados, meus queridos. Que bom estar aqui com vocês. Nossa, segunda-feira, né, gente? O que significa a live da segunda-feira? A live da segunda, ela vai significar a nossa responsabilidade em fazer, né? Porque segunda significa ação, fazer e etc. Fazer coisas que possam trazer o nosso bem-estar. As lives de sexta sempre vão significar o entretenimento, aquela pausa que a gente precisa dar no nosso cérebro, não é verdade? Boa noite a todos. Pessoal perguntando se eu tô melhor, alguns ficaram sabendo, eu tive um quadro de gastroenterite e já estou melhor. Hoje realmente é o dia que eu estou melhor. Na sexta-feira eu já estava, e aí eu reuni todas as forças para estar com vocês na live e falei até, eu acho que com menos intensidade na voz, porque tava difícil sexta-feira, viu, gente? Um quadro de gastroenterite, né? Ele faz a gente ter vômitos, diarreias e deixa a gente bem fraco. Então, a fraqueza, né, que eu tava desde sexta de manhã, eu fiz tudo para guardar minhas forcinhas para estar com vocês à noite. E deu certo, né? Hoje estou bem melhor. Aí é bem aquela coisa assim que depois que a gente tem um quadro desses, a gente não aguenta muito pensar em comida, né? Mas tá tudo voltando ao normal. É muito raro eu passar mal, é realmente uma raridade. Eu tenho uma saúde muito boa, eu cuido disso, né? Em termos de prevenção e tudo. E que bom, né? Tô aqui já pensando numa semana cheia que tem com vocês. Essa semana vai ter mais live, fiquem atentos, tá? Eu falei para vocês que eu ia estar trazendo o girassol do meu jardim. Aquilo ali é um girassol de verdade, viu, gente? É um girassol. Já nasceram, desde da sexta-feira, nasceram mais 7, né? Eu falei, agora eu posso levar um para a live, porque aquele dia acho que tinha 3 ou 4, não sei. Então, está ficando um jardim maravilhoso de girassóis. Isso é uma iniciativa que tenho feito para um pré-projeto que um dia quero lançar sobre semeaduras, né? Semeaduras, muito bom pensar nisso, né? Nas semeaduras, tudo que vem a partir daquilo que a gente semeia. Bom, mas vamos lá, gente. Estamos, para mim, numa semana muito importante. Amanhã termina o desafio de 60 dias, né? Na verdade, começou dia 12, termina hoje, mas amanhã eu quero fazer com vocês uma aula pelo Zoom sobre o desafio, sobre o que significa ciclos, sobre a importância dos sentidos mesmo, os nossos 5 sentidos, a importância deles na nossa vida, no significado, né, que eles podem trazer para nós em termos de saúde integral. Então vai ser uma aulinha mesmo, assim, já estou preparando material bacana para vocês. E porque também a gente tem outros lançamentos, né? Vai lançar o Desafio do Corpo, vai lançar uma série de coisas, e eu quero e preciso que vocês entendam que esses desafios, na verdade, eles não são simplesmente aquela coisa de bater uma meta, uma gincana, que tudo isso é legal, né? A gente precisa disso, essa sensação de vitória. Isso, cumprir metas é muito importante para a nossa psique, porém é mais do que isso. Tá? Mais do que isso, nós precisamos entender que a nossa vida é assim, se a gente vai parte por parte, é como arrumar uma casa cômodo por cômodo. Mas tudo passa de um sim que a gente precisa dar, né? A gente tem que dar permissão
da vida melhorar, a gente tem que dar a permissão de ter um novo olhar sobre o ser humano. Não é um olhar, gente, ingênuo, tá? É um olhar maduro, onde nós sabemos a hora de avançar, a hora de recuar, a hora de se deixar cuidar, a hora de cuidar do outro, a hora de confiar, mesmo sem ter sinais muito concretos, a hora de precisar de sinais mais concretos. Tudo isso faz parte da vida, né? Eu fico aqui me lembrando, quando eu falo de confiança, e é uma coisa bem interessante, porque hoje eu vou falar de segurança, e os dois são muito parentes, segurança e confiança. Então, eu estava dizendo aqui, né, que para a gente entender os ciclos, confiar na vida e etc., a gente precisa entender, inclusive, as nossas fases de desenvolvimento, né? E confiança é um negócio que enfim, né, é tão exigente para nós, né, porque a gente, naturalmente, a gente é um ser que inclina a confiar, mas ao mesmo tempo a gente é criado de uma maneira a desconfiar, então são dois registros aí, né? Se você pega lá uma criancinha piquititita, a gente ensina que ela não pega bala de ninguém, não sei o quê, mas ela vai pegar bala, né? Claro que a gente vai ensinar que não, mas ela vai pegar, porque ela confia, porque ela quer bala, porque ela, enfim, ela não tem aquela maldade no coração, né? Eu nem diria maldade, né? Ela não tem a condição de avaliar se pode confiar ou não pode confiar. Cabe a nós, adultos, ensinar. Nós não podemos nem ter uma confiança ingênua e também não podemos ter uma desconfiança generalizada, né? E eu fico aqui lembrando, por exemplo, de situações que envolvem um desafio gigante, né? E quem sabe disso, quem vive, no meu caso eu sei disso mais pela questão profissional, de ter ajudado pessoas com isso, mas é o fato, por exemplo, de você ter alguém dentro da sua família com uso de droga, químico já de anos, onde a pessoa vai deteriorando o caráter, a personalidade, e ela fica num ponto de fissura tão grande que ela começa a assaltar a própria casa, né? Isso gera um sentimento de insegurança muito grande. E como é que fica o nível de você confiar, né, nessa pessoa ou não confiar? É uma coisa complicada, porque é doloroso você não poder confiar no seu próprio filho, no seu próprio marido, por exemplo, ou filha, né, ou esposa, que possam ter algum uso abusivo de droga. É doloroso, porém você tem que ter uma confiança madura. Por exemplo, você confia que aquela pessoa que já está assim tão deteriorada pelo uso químico, ele pode olhar a sua casa enquanto você sai, num sentido assim, de não deixar pôr fogo na casa, etc. Mas você não pode confiar os bens materiais àquela pessoa naquele momento, porque ela vai realmente cair numa tentação de fazer uso daquilo para, enfim, satisfazer a sua droga, né? Então, olha só, a confiança, como que é isso, né? Não pode ser uma confiança cega, tem que ser uma confiança madura, milimetrada, e aqui quero entrar, então, já nesse exemplo que eu estou dizendo aqui, sobre a insegurança, né? Talvez você não tenha relatos de pessoas que vivam assim ou viveram isso, mas se você, por exemplo, um dia foi numa reunião de um NA, que são narcóticos anônimos, a gente vê ali depoimentos tão exigentes, né, eu diria, porque realmente são situações de vida que a gente, enfim, no dia a dia a gente não lida com isso, né? Imagina que você sair de casa e voltar para casa e não tem televisão, não tem sei lá, não tem um fogão porque a pessoa vendeu, né, ou trocou em alguma droga. E aí você imagina a insegurança que quem convive com essa pessoa sente, insegurança. Então chegamos aqui que o fato da gente ter confiança, e aí a gente tem que analisar essa confiança, eu confio no fulano até
assim, né? Eu confio que a pessoa vai conseguir fazer um almoço, eu confio que a pessoa vai conseguir olhar meu filho, mas eu não posso confiar que eu vou deixar a senha do banco com essa pessoa e ela vai saber fazer um bom uso disso. Claro, muitos de nós confiamos nossa senha de banco a muitas pessoas, porque são pessoas confiáveis, não é? Mas você não vai colocar a sua senha na mão de uma pessoa que você acabou de conhecer. Isso fica claro pra gente, né, gente? E isso só acontece em situações de persuasão, enfim, golpes. Mas o natural é a gente ir convivendo aos poucos com as pessoas e ir construindo uma relação de confiança aos poucos. As relações de confiança, elas são importantes para trazer segurança, é o nosso ponto hoje da live. O que é a segurança? A segurança é estar fora do risco, tá? Vamos ver aqui o que nos diz o dicionário sobre a segurança? Porque a gente tem alguns conceitos, né, sobre essas coisas, mas é bom que a gente tenha também uma noção mais técnica do que é isso, porque tira algumas dúvidas nossas. Eu tinha salvado aqui o que é segurança, mas agora que eu percebi, que eu salvei no telefone que eu tô falando com vocês, mas eu já vou achar já aqui, porque eu já tô tão acostumada a usar esse dicionário online. Ele é ótimo, viu, gente? Dicionário online, a gente tira a dúvida rapidinho, até de falar assim, gente, o que essa pessoa tá falando, né? Aí eu olho lá no dicionário. Mas, enfim, é estar afastado de perigo, a segurança. Está relacionada à confiança, certeza, firmeza. É estar garantido. Boa noite a todos vocês, queridos, que já entraram desde o início, que estão entrando agora. É uma alegria estar aqui. Eu quero falar que hoje aqui o nosso cenáriozinho é o girassol do meu jardim, né, lá do meu terraço, aqui do apartamento. E ele vai significar toda aquela luz que a gente tá querendo emanar para o mundo, né? E aí por isso que eu tô falando de segurança, para a gente emanar essa luz, a gente precisa sentir segurança. Quero dar boa noite pro meu primo Miguel, para Isabela também, minha mocinha aí que está acompanhando nossas lives, o Lucas, né? Então, gente, a segurança então é o afastamento do risco, ok? Então esteja claro que segurança é tudo aquilo que é o contrário de risco. Eu vou tomar esse remédio aqui. Não, mas será que vai me fazer bem? Será que vai me dar efeito colateral? Já estou sentindo insegurança, tá? Eu vou para o caminho tal, assim, eu abro o GPS, aí eu olho, falei, mas será que esse GPS tá realmente me mandando para o lugar certo? Então, já estou insegura, já estou naquela situação assim que sinto um riscozinho, um risco. Então, saímos desse ponto, segurança e afastamento de risco. Ok. Vamos pensar aqui que nós somos corpo, mente e espírito. O que é segurança para o corpo? O que é segurança para a mente? O que é segurança para o espírito? Boa noite a todos. Monize, pouco a pouco, você escutando as lives, estando conosco também nas nossas propostas de tratamento, você vai entender, né? Até o que é uma amizade, né? Às vezes a gente acha que a gente não tem amigo também, mas na verdade são pessoas que nem estão prontas para compartilhar a vida conosco. E a construção de amizades, ela será possível passo a passo, assim como a nossa melhoria de vida. Então, mesmo que você não tenha amigos agora, você pode vir a ter, né, com o passar do tempo. Porque também os relacionamentos, eles devem nos dar segurança, né? Os relacionamentos íntimos, né? A família, os amigos, os parceiros, os parceiros de trabalho. Quanto mais segurança a gente sentir, melhor, né? A gente precisa sentir autossegurança. Não, eu faço isso aqui sem risco. Não, eu faço como diz
as boas cozinheiras, eu faço esse bolo de olho fechado. Não preciso nem enxergar. Ela tem uma segurança tão grande. Ela faz aquilo assim certeiro, com segurança. Então, autossegurança é um negócio importantíssimo. Autoconfiança, né? Bom, então vamos lá. Segurança é o quê? Afastamento de risco, ok? O que é segurança para o corpo? O que é segurança para a mente? O que é segurança para o espírito? Eu quero que você me responda algumas perguntas. Por que que, em geral, você dorme sempre do mesmo lado da cama? Por que que, em geral, você faz sempre o mesmo caminho com o seu automóvel ou até mesmo a pé? Por que que, em geral, a gente tem hábitos repetitivos? Por que será? Será que isso tem alguma explicação na evolução da espécie humana? O que vocês acham? Gente, repetições, sempre a mesma coisa, aquele mesmo jeitinho. Em geral, vai trazer uma segurança porque não traz risco. Você quer ver uma coisa bem interessante? Tem pessoas que exatamente, eita zona de conforto, né? A gente também precisa de alguns momentos correr risco, mas eu vou chegar lá, tá, Natália? Olha só, gente. As pessoas falam assim, não, eu não durmo bem se eu dormir de barriga para cima. Eu não durmo bem se eu dormir de lado. Eu não durmo bem se eu dormir de barriga para baixo. Eu não durmo bem. Porque de alguma maneira o corpo acostumou a dormir daquela maneira. Ok? Já tem todo um aprendizado ali inconsciente de que se você deitar naquela posição, você vai descansar mais. Só que às vezes o seu corpo, sua mente alinharam numa posição que talvez não seja o melhor para ele em termos da saúde geral. Então, numa avaliação física, né, fisioterápica, etc., se conclui ortopédica, se conclui que você precisa mudar de posição para poder dormir. Meu Deus, que causa isso? Porque você precisa ajustar numa posição que é melhor em termos anatômicos, né? Em termos ergométricos, mas toda a sua vida você construiu aquele jeitinho seguro de dormir. E quebrar esse padrão é muito difícil, porque o seu corpo entende que aquela sua posição é a sua posição de segurança. Então, o que seria a segurança para o corpo? Seria você garantir certas coisas que já dão certo, não é? Por que a gente tem tanta dificuldade de provar novas alimentações? Porque já dá certo aquelas que a gente come no sentido de sabor, eu tô falando. Pode dar tudo errado no sentido nutricional, né? Mas no sentido de sabor aquilo dá certo. E por que também a gente às vezes desenvolve hábitos repetitivos, vai lá segurando a orelha sem parar, tal, né? Você vê isso desde criancinha, o chupa-dedo, até os rituais de toque, na verdade, são rituais repetitivos porque o cérebro está buscando uma segurança. Então, a segurança para o corpo é aquilo que ele vai gastar o menos possível de energia para chegar num ponto que é um ponto de falta de risco, que ele está entendendo. Ok? Agora eu vou falar o que é segurança para a mente. O que é segurança para a mente? Se for para a mente emocional, é aquela segurança de ter lugar no mundo, de ter vez, de ter voz, de se sentir amado, de ser motivado, de ser enxergado. Se for para a mente racional, é você ter o máximo de respostas possíveis.
Olha aqui. Tem gente que para poder fazer uma viagem só faz depois que está tudo milimetricamente calculado. Eu não estou nem falando de dinheiro, que é claro que o dinheiro está envolvido. Mas assim, são tantos quilômetros de tal a tal lugar, nós vamos gastar tantas horas, e tudo milimétrico, porque aquilo dá uma sensação de que você tem todas as respostas. Então, segurança para a mente racional é ter as respostas. E segurança para a espiritualidade é se sentir pertencente a um todo. É não se sentir excluído, tá? Aí o desafio, não é verdade? Porque quem é que sente isso o tempo inteiro? Não é? Não, deixa quieto. Vamos deixar assim, porque aqui tá seguro, não é? Então, em vez de você, por exemplo, desafiar-se e ir numa nova viagem, você faz a mesma viagem várias vezes. Tem gente que passa a vida indo para a mesma praia. Gente, eu não estou aqui criticando ninguém, ok? Eu estou simplesmente dizendo sobre o comportamento humano. É melhor não arriscar e ir para outras praias. Aí você pode me dizer assim, não, Raquel, mas essa praia me satisfaz. Sim, com certeza. Mas você também não experimentou outras para dizer que outras possam satisfazer, né? Da mesma maneira com relacionamentos. Se eu tive aqui uma falência num relacionamento, para me manter seguro e não ter o risco de ter outra falência, o que a gente faz? A maioria das pessoas tendem a uma fuga, não é? Ou o contrário, ou vão tentando desenfreadamente qualquer tipo de relacionamento, né? Sem pensar. Melhor não pensar não, vamos arriscar, vamos pular no abismo, né? Vamos pular. Se a gente machucar ou morrer, daí a gente vê o que faz. Mais ou menos assim. Muito bem, meus amados. O corpo precisa então dessa segurança, desse ponto de equilíbrio, onde ele vai sentir o bem-estar maior possível. Qual que é o bem-estar, por exemplo, que a gente sente depois que a gente come? A saciação. Ok? Qual que é o bem-estar que a gente sente quando a gente deita? O descanso. Qual que é o bem-estar que a gente sente, por exemplo, quando bebe a água? Também a saciação. Então, o corpo vai estar sempre entendendo que a gente precisa estar dando algo para que ele fique sem risco. Se eu como, eu fico sem risco de morrer. Basicamente, a programação do corpo é comer e perpetuar. Basicamente, viu, gente? Basicamente. Ok? Claro que isso tem uma série de interferências, mas esse é o básico. Muito bem, meus amados. Acontece que nós estamos num tipo de vivência humana que a gente repete demais certas coisas porque estas coisas nos parecem seguras. E aí a gente constrói um tipo de sociedade, um tipo de cultura que inclusive reforça isso. Fica quieto aí, fica quieto aí, fica quieto aí, não é? Então, já tem a tendência do corpo de querer ficar num ponto onde ele não tem risco, e aí vem toda uma sociedade e reforça essa tendência. Eu lembro, por exemplo, falando em posição de dormir, eu lembro, olha que coisa impressionante, de uma amiga minha que ela dormia numa posição e o marido vinha e punha o joelho em cima do quadril dela. E eram já anos de casamento e o quadril dela estava já saindo do lugar. Pensa bem nisso. Aí eu disse para ela, tem que falar com ele para dormir em outra posição. Não, não posso. Por que não pode? Porque ele vai ficar magoado. Eu falei, mas você pode ficar com o quadril torto. Gente, olha como que a gente tem uma ideia de que é melhor não mexer para não machucar. A questão é mexer com habilidade. Vocês já viram aquelas pessoas que mexem
com coisas minúsculas. Já viu aquele cara na praia? Toda praia, pelo menos do Brasil, deve ter aquele cara que escreve no arroz, o seu nome no arroz, né? Gente, o que é isso? Como é que uma pessoa tem uma habilidade? Eu lembro quando eu fiz teste vocacional na faculdade, já estava lá dentro. Estava fazendo teste vocacional para aprender a aplicar. Quando a professora me deu o resultado, ela disse assim: bom, Raquel, se você fosse cirurgiã de pequenas cirurgias, conforme o lugar que você fosse operar, você mataria qualquer paciente. Você não pode ser cirurgiã, você tem um tremor na mão que você não tem precisão com a sua mão. Gente, eu sabia desse tremor, porque inclusive desde a minha infância minha mãe me levou vários neurologistas para investigar esse tremor e ele nunca foi diagnosticado. E hoje eu entendo que tem a ver muito mais com a minha energia vital. Eu tenho tanta energia no sentido assim de... Eu não sou uma pessoa de ações rápidas, mas eu sou uma pessoa de muitos pensamentos, de muitos projetos, de muitas ideias, de muitos desejos. Então, isso significa o quê? Significa energia correndo no meu corpo, né? E aí, desde criança eu tenho esse tremor, e eu tenho até hoje. Isso me impossibilitaria ser uma cirurgiã, né? Ah, Raquel, mas vamos supor que você quiser ser uma cirurgiã. No caminho disso aí, eu teria que lidar com essa questão da minha energia, tá? Eu teria que lidar com essa questão da minha energia. Então, que seria, sei lá, fazer relaxamentos 1000 para essa energia, né, não ficar assim, causando tremores e etc, tá? Então, vamos lá. Então, se o corpo já tem essa tendência de querer ficar quieto para não correr risco, isso é coisa bioquímica. Nós precisamos dar a segurança para o corpo, ó, tá tudo certo, mas permitir que ele ouse, que ele tente. E aí algumas pessoas já estão perguntando aí, como sair desse comodismo? Por exemplo, faça pequenas tarefas com a mão não dominante, tá? Por que eu tô bebendo água na taça? Porque eu amo taças, eu acho taça a coisa mais maravilhosa, por isso que eu bebo água na taça. É só uma questão de gosto, tá, gente? Então é isso, queridos. Sair de certas rotinas e ver que está tudo bem. Eu posso ir para o meu trabalho e ir para o meu trabalho numa outra rua, porque eu vou chegar lá do mesmo jeito. Eu posso deitar na cama na posição diferente, porque eu vou dormir do mesmo jeito, tá? Escovar os dentes com a mão não dominante, boa ideia. Ah, mas não vai ficar bem feito. Gente, não é para fazer isso todo dia, não. Mas é para fazer algum momento. Para a gente começar a quebrar essa tendência de que seguro é aquilo ali. De seguro só pode ser daquele jeito. É claro que nós precisamos de repetições. Claro. Mas nós precisamos quebrar certas repetições. Você quebra aí uma vez por semana. E uma vez por semana eu vou fazer tarefa. Não é a tarefa do dia inteiro, né, gente? Você não vai escrever com a mão não dominante o dia inteiro. Você não vai fazer comida com a mão dominante. Não é isso. Mas, por exemplo, em algum momento no dia, você vai fazer alguma coisa com a mão não dominante. Porque isso quebra uma zona de conforto. Mas você subir a escada de costa, olha que desafio. Esse eu nunca tentei não, mas vou tentar. Mas é só pra gente quebrar essa coisa, e quando a gente termina de fazer a tarefa, mesmo que ela não esteja bem feita, a gente precisa dar o comando da segurança. Está tudo certo. Está tudo certo. Vocês lembram outro dia que eu falei pra vocês na live de como vencer o medo da incapacidade? A cada tarefa que você terminar, você falar, não, eu consegui. Então, para segurança é isso, tá tudo certo. Não, eu dormi em outra posição, dormi
acho que dormi pior, mas amanhã eu tento de novo. Pois é, até babei aqui com o negócio da subir a escada de costa, porque essa eu nunca pensei. Ó, minha mente é muito fértil, mas eu preciso da de vocês também. Então, o corpo precisa dessa segurança que vem por repetição. Ok, a gente dá a ele essa segurança, mas a gente ousa para quebrar essa zona de conforto. Porque essa zona de conforto não tem nada. Ela é uma zona que deixa a gente mesmo escravizado, tá? Aí vem uma outra coisa interessante. Se é repetição que traz segurança para o cérebro, então eu preciso começar a repetir coisas positivas. Ah, Raquel, mas elas são fantasiosas. Não são. Hoje, por exemplo, a minha prima postou uma coisa bem interessante, a Rosália, no stories dela. Ela colocou assim: o mundo pode não ser azul nem cor-de-rosa, mas o céu está assim agora. E ela fotografou o céu azul e cor-de-rosa. Isso é verdade. O mundo pode não ser azul nem cor-de-rosa, mas agora ele está. O céu está azul e cor-de-rosa. Então, eu registro aquilo. O mundo não é um mar de rosas. Sim, mas existem rosas. E eu posso sentir o cheiro das rosas. Então, eu preciso começar a fazer repetições que vão também gerar a segurança. Aí, vocês lembram que eu falei? Em outra live eu disse assim: imagine você que não dorme bem, aí você começa a dizer: e se eu dormir bem esta noite? E se eu dormir bem esta noite? E se eu aprender a fazer amigos? E se eu aprender realmente selecionar bons amigos? Ok? E aí eu vou repetindo isso na minha cabeça. Nós buscamos segurança todo o tempo. Aí eu quero fazer uma pausa aqui, porque eu já falei da segurança no corpo, ok? Ah, não, eu preciso só dizer uma coisa. O corpo se sentirá absolutamente seguro, indiferente de repetição ou não repetição, quando ele chegar na medida certa do prazer trazida pelos 5 sentidos. É por isso que eu faço questão da sua participação amanhã na aula sobre o desafio dos 60 dias, que foi oferecer algo que vem para o nosso... Aí, Adriana, nunca mais dormiu mal com a pergunta. Isso aí, gente. Vai reforçando aí para o pessoal engajar e começar a fazer também, né? Sensacional. Olha, aí presta atenção numa coisa. Você tem os 5 sentidos. E se você não tem os 5 sentidos funcionando, porque, sei lá, você pode ser um deficiente visual, mas você, inclusive, desenvolveu outras habilidades que os videntes não têm, não é? Então, essas habilidades que você desenvolveu chegarão ao ponto também de te dar um prazer. Gente, como o corpo registra segurança? Prazer. Por que você deita lá daquele jeitinho e tal? Porque, na verdade, é prazeroso. Então, se você começa a prestar atenção no prazer que a respiração te dá, que um bom cheiro te dá, que uma boa música te dá, você ficará livre daquelas coisas que parecem que te trazem segurança, mas na verdade te dão um saldo negativo. Por exemplo, dormir em má posição. Aqui eu não estou falando de coisas grandiosas para você entender. Se você, na outra live eu disse, para vencer a insegurança de ser amado, faça uma lista de pessoas que você se sentiu amado. E volte nessa lista. Ah, mas não é a pessoa que eu queria que me amasse. Ok, mas você já foi e é amado. Um dia você chega lá na outra pessoa, né? Quando você faz isso, você tem o prazer de rememorar boas lembranças. E lembra do que eu falo, o cérebro não sabe a diferença entre a imagem que eu capto com meus olhos e a imagem que eu visualizo. Então, se eu visualizo um momento de amor verdadeiro, aquilo é uma energia dentro de mim, como a lenha na fogueira, tá? Então, energia, combustível. Então, o ponto do prazer
ele sempre será alcançado quando nós colocarmos atenção nos 5 sentidos. Então, eu posso ter tido um dia terrível. Imagina um dia terrível, ok? Imagina um dia que parece que tudo deu errado. Que você está dormindo super tenso, porque isso, porque aquilo. Se você corta esse pensamento uns 30 segundos e pensa numa coisa positiva, aí você vai me dizer assim, Raquel, como que eu vou pensar numa coisa positiva, sendo que só teve coisa negativa? Não estou falando do dia, não. Embora naquele dia você teve coisa positiva, assim, você respirou, você chegou ao fim do dia, você está com a saúde mínima, inclusive para pensar que tudo deu errado. Ok? Pelo menos sua mente está sã a esse ponto. Não é? Porque, de repente, você imagina quantas pessoas perdidas no mundo estão aí agora, que não sabem nem o que está acontecendo, porque perderam a lucidez. Ok? Querida Cida, eu vou pedir o pessoal do meu marketing para instruir vocês lá nos nossos grupos. Fique atenta lá ou até mesmo aqui no Instagram, tá? Porque eu quero o máximo de pessoas na nossa aula de amanhã, tá bom? Então, olha só. Então, você tá com pelo menos a lucidez de perceber que, nossa, o dia hoje foi péssimo. Mas se eu corto isso e penso numa coisa prazerosa que vem pelos sentidos que eu já captei na vida, gente, eu desafio vocês a fazer isso. Para ver se você não consegue cortar aquele volume. Não estou falando que vai cortar tudo, mas eu estou falando que pouco a pouco você vai tomando domínio e você vai sentindo segurança até em você mesmo, porque você vai percebendo que é você que manda na sua cabeça. A consciência. Meu dia foi horrível, ok, mas espera aí, em vez de eu ficar repetindo que o dia foi horrível, que amanhã vai ser horrível, eu vou pensar aqui numa coisa boa que realmente é positivo, ok? E vou ficar ali pondo atenção naquilo. O meu circuito neurológico, ele já vai ali diminuindo aquele estresse e eu posso, inclusive, começar até a dormir melhor. Tô aqui falando de dormir, gente, posição de dormir, mas é obviamente que não é só isso. Vamos falar o contrário, despertar, né? Você vai para o trabalho todo tenso, todo duro. Meu Deus! Aí você tá lá daquele jeito e começa a vir aquele volume de pensamento negativo, você corta aquele pensamento. Pensa numa coisa positiva, eu já falei para vocês, ponho imagens na sua tela, tá? Então, quero muito na aula de amanhã falar dessa importância da atenção nos 5 sentidos. Tá? Nós sempre vamos buscar segurança e os 5 sentidos nos dão segurança quando atingimos o ponto do prazer. Mas aqui, eu não estou falando de prazer desenfreado, só prazer, não é isso. Eu, por exemplo, bebo esse gole d'água e sinto prazer. Prazer do refresco na minha boca, da hidratação na minha boca. Como diz a Sueli, né, que me mandou aí uma mensagem, que eu digo, que sensação maravilhosa. Eu nem tinha percebido que eu falo isso, né? Então, que sensação maravilhosa, né? Esse prazer de a minha boca estar seca e eu colocar água na minha boca. Que sensação maravilhosa. Queridos, eu quero falar para vocês que o tempo inteirinho nós buscamos segurança porque nós queremos, não é querer com o cérebro racional não, é com o impulso, com a intuição, com tudo, nós queremos estar fora do risco, nós queremos. Eu quero aqui parar um momento e te fazer uma pergunta. Qual é o lugar mais seguro que você já foi na vida? Fecha seu olho aí e pensa num lugar de segurança. Pode vir mais de um. O que eu quero com esse mini exercício que eu estou fazendo aqui com vocês é vocês entenderem que a mente, o corpo, tudo funciona perfeitamente.
para a gente chegar no ponto que a gente precisa. Quando eu digo lugar de segurança, a sua mente traz na sua cabeça. Então, uns têm a casa, outros têm o colo da mãe. Eu tenho o sofá da casa dos meus pais, um lugar de segurança total para mim. Adoro aquele sofá na casa de meus pais. Uns falam, né, do Santíssimo Sacramento, de estar lá perto do Santíssimo Sacramento. Lugar de segurança. Então, presta atenção, você já tem um registro de segurança na sua cabeça. Então, use esse registro, mentaliza ele, tá? Queridos, às vezes é o abraço de alguém, né? Como ela já falou, o colo da mãe, às vezes não é a mãe, mas alguém que te abraçou num momento dramático, que te deu toda a segurança que você precisava, a igreja, né, Cida? E assim vai. Às vezes é enrolado num animalzinho seu de estimação, né? Vocês lembram que eu mostrei para vocês a foto da menininha que ficou órfã, mas ela desenhou a mamãe e deitava lá no coração da mamãe para matar a saudade? Isso é segurança, tá? Então vamos avançar. A segurança, ela é buscada todo o tempo na nossa psique afetiva inconsciente pela sensação do amor. Sentir-se amado é igual a segurança, porque quando a gente está sendo amado, a gente não sente risco, mas eu estou falando de amor enquanto uma condição real, né? Por exemplo, a criança, o bebê, né? Que bom, Bernardo. Eu e a cachorrinha te damos segurança. Que bom, maravilha, né? Olha só, o bebê que se derrete ali no colo da pessoa que está cuidando dele, aquele momento, se a gente for fazer um exame químico do bebê, ele está lotado de dopamina e ocitocina. Ele está certamente com baixo cortisol naquele instante. Então, a segurança também, gente, ela é um estado hormonal que a gente alcança por várias situações. E aí, entendendo agora psiquicamente, o amor é essa situação. E aí é um outro drama, porque se a gente não sente essa segurança do amor, que deveria ter vindo lá da nossa infância, a gente vai querer que as pessoas nos deem segurança. Então, a gente vai exigir provas de amor para amigos, para parceiros, para chefes, para colegas. Não, se você me amar mesmo, você faz isso. Se você me amar mesmo, você faz aquilo. Não é? Situações de colegas de trabalho, por exemplo. Desculpe, colegas de aula, né? Não, mas aqui, você podia quebrar isso aí para mim, faz esse trabalho aí para mim. Aí que eu lembro para vocês o seguinte, lembra que eu disse que a bondade está na condição espiritual? Você pode ajudar pessoas. Pode. Mas você não deve ser abusado por ninguém. Uma coisa é você ajudar um colega num trabalho de escola 1, 2 vezes. Uma outra coisa é você passar a faculdade inteira fazendo trabalho para ele. Isso é uma situação abusiva. E por que você faz isso? Você faz isso porque você tem ali uma insegurança afetiva. Ou você acha que você não pode desagradar, então você tem que estar sempre cedendo, ok? Né? Ou você acha que o outro é um coitado que precisa da sua ajuda o tempo inteiro. E não existe ninguém coitado. A verdade é essa. Não existe ninguém coitado. Deixa eu te falar uma coisa. Aquela pessoa que está ali na pior situação da vida, deitada, sei lá, debaixo de um viaduto, com certas motivações, ela terá uma condição de fazer uma mudança de vida. Não é esse discurso raso de, é vagabundo que está lá. Não é disso que eu estou falando, não. Porque isso é discurso raso.
Eu falar, fulano não tem emprego que é vagabundo. Como é que tem coragem de falar isso num país de uma crise como a nossa, por exemplo, num país em desenvolvimento, onde o desemprego sempre foi uma situação dramática desse país? Eu não estou falando disso. Eu estou falando que pouco a pouco as pessoas podem recuperar a sua condição. Por isso existem, por exemplo, fazendas de recuperação de pessoas dependentes químicas. E vou falar para vocês uma coisa, uma das grandes dificuldades é a pessoa aceitar de ir, porque quando ela aceita de ir, ela vê que num passo a passo, ela vai fazendo uma mudança de vida dentro dela. E eu estou falando isso porque eu estou dizendo que ninguém é coitado. Ah, Raquel, mas e quem está morrendo agora? É dramático. Mas se eu acredito que a pessoa tem uma vida eterna, de alguma maneira ela terá condição de continuar existindo. E é por isso que, inclusive, os católicos oram pelos mortos, porque a gente entende que, de alguma maneira, aquela pessoa continua existindo em alguma condição e a gente pode ajudar com a nossa oração, por exemplo, não é? Então, é muito sério essa questão de buscar segurança afetiva, porque, claro, o amor é o nosso alimento afetivo, mas nós precisamos ter um aprofundamento do que é o amor. O amor... Aqui, deixa eu dar o exemplo, igualzinho eu dei do dormir. Você busca lá uma posição que é melhor e tal, e você fica ali, mas às vezes ela não é a posição adequada para a sua saúde. As relações amorosas é a mesma coisa. Você sempre procura estar perto de alguém, por exemplo, que te dá companhia, incentivo, ok? Até aí tudo bem, mas você precisa também entender que de alguma maneira pode ser que aquela pessoa está te dando essas coisas, mas está te tirando outras, não é? Ah, por que você está falando isso? Eu tenho que desconfiar de todo mundo? Absolutamente, não é isso que eu estou dizendo. É para que você tenha clareza maior nos seus relacionamentos, tá? Não, realmente fulano me dá segurança nisso, nisso e nisso. Agora, nisso e nisso eu acho que ele precisa melhorar. E aí entra aquele diálogo que eu falei, até mesmo de conversar sobre a posição do dormir. Gente, por que a gente não pode conversar com isso? A questão é o jeito, não é? Gente, as relações, elas são melhoradas a cada período da nossa vida. O amor não é uma coisa estática, ele é uma coisa que vai se amadurecendo, onde nós temos essa abertura. Agora, por outro lado também, eu falei da pessoa não te explorar, mas por outro lado também, você sempre é a vítima mal amada. Você está gerando uma situação o tempo inteiro de insegurança. Por quê? Porque o outro te dá e você acha que é pouco. O outro te dá e você acha que é pouco. O outro te dá e você acha que é pouco. Então, você precisa fazer um mergulho em você mesmo. Peraí, o que é segurança afetiva para mim? E aí nós temos muitos outros elementos da forma com que o amor é traduzido dentro da nossa psique, né? Das fases de vida que o amor ele tem uma maturidade diferente. Então, tudo isso a gente vai compartilhando aqui nas lives. E aí eu quero dizer o seguinte, então. Para a psique emocional, a segurança é o amor, mas nós precisamos saber de fato o que é amor para nós. E o amor nunca estará ligado a condições do tipo, se você me amar, você faz isso, se você me amar, faz aquilo. Tá? Nunca. O amor não é condicional. Olha, você precisa fazer isso. É a sua tarefa. Não, olha para você ver uma coisa que gera muito problema em relacionamento. Uma pessoa é pontual e a outra não é. Então, a pessoa que é pontual fica lá esperando a outra 40, 50 minutos. Uma vida fazendo isso. E em algum momento esse relacionamento chega até um caos por causa disso. E aí eu digo a você que sempre chega atrasado, gente, você tem um ritmo diferente do outro.
Então é um respeito ao outro, você entender o seu ritmo e aí você, de repente, em vez de começar a arrumar com tantas horas de antecedência, começa antes, porque em respeito à sua forma amorosa para o outro é ser pontual com ele. Não é? Para a mente racional, a segurança são respostas assertivas. Aí o bicho pegou total. Por quê? Porque a gente está buscando resposta certa o tempo inteiro. E não existe resposta certa o tempo inteiro. Por que não existe resposta certa o tempo inteiro? Muito bem. O governo solta lá que X, Y e Z podem ter acesso ao auxílio na pandemia. E você tá lá no X, Y, Z e chega lá na Caixa Econômica e seu auxílio não tá lá. Por quê? Porque aconteceu que o sistema não sei o que lá, porque aconteceu que não sei o que, porque aconteceu que não sei o que lá. E aí? Você tinha uma resposta certíssima que você tinha direito àquele benefício, só que aconteceu algo. E aí, Raquel, e quando eu não tenho aquela resposta assertiva, eu preciso ter aquela condição de falar, eu não tive a resposta agora, mas eu terei. Eu preciso ter aquele equilíbrio. Por exemplo, quando a coisa é mais na área afetiva, a gente nunca terá uma resposta 2 mais 2 é igual a 4, como eu já disse aqui. Por que o meu marido arrumou outra? Né? Aqui eu tô dando exemplos, eu não tô falando de mim. Por que o meu marido arrumou outra? Não existe uma resposta. Ah, o seu marido arrumou outra porque ela tem uma barriga menor que a sua. Não é isso, não é dessa ordem. Os relacionamentos, eles são uma complexidade de coisas que não dá para falar que arrumou outra por X e por Y. E essa resposta objetiva você não terá. Aí, quando entra nessa área de que eu não tenho respostas objetivas, então eu não posso nem tentar de novo, porque não é como benefício, mas, por exemplo, o marido foi embora e não vai mais me viver comigo, eu não vou buscar aquela resposta objetiva, porque ela não existe, e também porque ela não vai me dar consolo. Mas eu vou buscar o sentido. Então, quando você não tem uma resposta racional, busca o sentido. Não, mas não tem sentido nenhum eu estar passando por isso. Imediatamente no pico da dor, não tem mesmo. Tá? No pico da dor, não tem mesmo. Mas, quando vai passando o pico da dor, a gente vai vendo, peraí, eu acho que isso aqui tem sentido. Gente, deixa eu falar para vocês. Dor emocional é igualzinho ferida no corpo. Igualzinho. Tem o pico da ferida, mas depois ela vai cicatrizando, e no que ela vai cicatrizando, a gente vai condicionando. Eu adoro dar exemplo de corpo para você entender. O que acontece? Acontece, queridos, que quando uma pessoa está ferida demais no corpo, não tem jeito nem de fazer fisioterapia. Tem que esperar a cicatriz fechar, tem que esperar isso, tem que esperar a infecção passar, não é assim? Só depois desse processo que entra a fisioterapia. Então, na nossa vida emocional, é isso também. Saiu do pico da dor, tem recondicionamento. Qual é o sentido de eu estar passando por isso? Qual é o sentido? Ok? Então, se você não tem uma resposta racional, você encontrará com o tempo a resposta do sentido. E por fim, a segurança, ela estará também sendo buscada pelo seu espírito, a sua essência. A sua essência estará sempre inclinada para expandir. Então, olha que coisa que parece contraditória. Enquanto o corpo quer ficar parado,
o espírito quer expandir. Então, nós temos que chegar num ponto em comum. Nós temos que ter alinhamento das coisas, tá? E esse alinhamento a gente vai buscando, dando o ponto certo do corpo, o ponto certo da mente e deixando o espírito iluminar. A segurança do espírito estará sempre no exercício da doação. Mas não é a doação da sua roupa, não é a doação do seu tempo, é a doação, inclusive, da sua emoção para você mesmo. Você precisa doar amor a si, você precisa ter caridade com você também, não é passar a mão na cabeça. Gente, a gente pode fazer mais lives para falar disso, porque na verdade eu teria mais coisas a dizer. Eu preciso ir terminando, porque já está chegando a hora. Eu só tenho 3 minutos para poder falar que eu conto com vocês amanhã na aula, mesmo que você não fez os 60 dias do desafio, não tem problema, não é uma questão de escola, é uma questão de experiência. Nós estaremos com muitas pessoas que fizeram o desafio, nós estaremos com pessoas que fizeram parcialmente o desafio, mas eu preciso aprofundar com vocês. E nós vamos falar também sobre coisas que a gente vai lançar para vocês, outros desafios, um portal que você vai participar. Pois é, né, Cláudia? Tá parecendo praticamente impossível, mas no passo a passo a gente consegue esse alinhamento. Esse é o grande desafio, viu, querida? Tá? Então, olha, nós temos muitas coisas legais para continuar falando para vocês da segurança, do alinhamento corpo, mente e espírito, que isso pode ter a ver com os nossos desafios, ok? Então, fica atento aí, você baixa o Zoom e nosso pessoal do marketing vai mandar para vocês as explicações. Amanhã, 20 horas, é aula fechada. Eu vou estar no computador, eu vou estar vendo várias pessoas, vocês vão estar me vendo. Você pode falar também, tá? Pode dar algum depoimento, mas eu vou aprofundar, estou preparando um material para aprofundar desse ponto de equilíbrio do corpo, mente e espírito, não só para a segurança, que é importantíssimo, mas para a felicidade, para a realização, para o bem da humanidade, tá? Pois é, aí, nós estamos aqui companheira, né, nessa live, né, nas nossas lives. É muito bom estar aqui com vocês. E eu quero falar também para vocês que teremos mais live essa semana, não será só a da sexta-feira, tá? Eu estou trazendo aí alguns profissionais para estar falando comigo, porque é muito interessante que vocês tenham uma confirmação, né, científica das coisas que eu falo aqui para vocês, tá? Aline, você baixa o Zoom e a gente te manda aí pelo WhatsApp o código para participar do Zoom. Enfim, o pessoal vai falar aí para vocês, o pessoal da minha rede social, do meu marketing, né? Vai estar com vocês orientando. Então, amanhã eu vou aprofundar sobre qual que é o papel dos desafios que a gente põe, vai trazendo segurança. Vou ter uma participação de uma profissional que trabalha com organização de objetos, que vai ajudar, organizar nossos objetos, objeto mesmo, objeto físico, pode nos ajudar, inclusive, a vencer essas etapas e quebrar nossas inseguranças, nossos medos, nossos adoecimentos. E que a gente reverbere isso para o mundo, porque o mundo está precisando dessa reverberação, tá? Gente, vou repetir, não fez o desafio o tempo inteiro? Não tem problema. Esteja comigo amanhã, é gratuito, não tem pegadinha, não tem nada. Eu só quero estar com vocês amanhã para poder aprofundar em vários assuntos, porque lá a gente tem mais de 1 hora, tá? Isso aí, Liga das Poderosas. Até amanhã. Tchau, 14 segundos para dar boa noite. Boa noite, meus amados e minhas amadas. Muito obrigada. Boa noite.